Vamos lá, pessoal, agora para mais 3 questões. Diz assim, ó, 100 gramas de uma mistura fertilizante contém nitrato de potássio, KNO3, sulfato de amônio, NH2SO4, e óxido de magnésio, MgO, como únicas fontes de nitrogênio, potássio e magnésio, em massas suficientes para fornecer 15% de nitrogênio, 10% de potássio e 1% de magnésio. Cara, tá. Então, será que vai ser preciso usar esses dados aí do ponto de vista percentual, em termos de massa? Vamos aguardar. Vamos tentar ver aí o que a questão traz a partir dessas informações. Primeira questão 7. Os números de carga dos cátions presentes no nitrato de potássio. Veja que o nitrato de potássio está aqui, ó, KNO3. Então a gente já sabe, amores, que o cátion aí associado é justamente o íon potássio, que é da família 1A e cuja carga, amores, é mais um. Tanto é que ele está junto do nitrato, que é um ânion composto monovalente. E aí você percebe que nesse caso o cátion em análise é o cátion potássio, e aí você já colocaria como sendo resposta ou a letra A ou a letra B, já que a gente percebe que o potássio é mais um. Quando você pega o sulfato de amônio, você sabe que o íon amônio é um íon que foi derivado da amônia, que recebeu hidrogênio, e é simplesmente representado pela expressão NH4+, né? É um íon composto, é um cátion composto monovalente, que está junto do sulfato, que é um ânion também bem conhecido, que é o SO4-2, tanto é que o expoente de um vira o índice do outro, não é isso ou não? E o cátion aqui, ó, nesse caso, é justamente o íon amônio, cuja carga também é mais um. Então a gente consegue observar nesse caso aqui que a letra A ou a letra B ainda continuam possíveis. E por final, o oximagnésio, que é o MgO. Aí é tranquilo, porque o magnésio é da família 2A, a carga dele tende a ser mais 2, que se complementa justamente com o oxigênio que quer ganhar 2 elétrons, cuja carga aí é menos 2. E aí a gente mataria como sendo resposta a letra B de bola. Eu acho que essa vocês tirariam de letra, ok? Vamos seguindo adiante. A questão de número 8. As soluções aquosas obtidas pela dissolução total ou parcial das substâncias sulfato de amônio, nitrato de potássio e óxido de magnésio, vamos com calma nessa, tá? Veja, a ideia é que você tem que lembrar que um sal, ele é obtido a partir da reação de uma substância de caráter ácido com uma substância de caráter básico, não é isso ou não? De forma que você tem aqui o sulfato de amônio, e você tem que lembrar que o cátion do sal, que no caso aqui é o NH4+, ele sempre vem da base. Então, nesse caso aqui, ó, ele veio do hidróxido de amônio. E o ânion do sal, que nesse caso aqui é o sulfato, ele veio do ácido, que no caso aqui é o ácido sulfúrico. O que eu quero mostrar para vocês? O hidróxido de amônio é uma base dita fraca, inclusive uma base instável que se decompõe produzindo amônio e água, não é isso ou não? Então a gente sabe que esse garoto aqui é uma base fraca, uma base solúvel, porque a amônia é solúvel, né, no momento que ele se decompõe, mas ele tem um caráter fraco. Enquanto o ácido sulfúrico a gente nem discute, né? Porque muitos aqui já sabem até decorado. 4 menos 2, essa diferença dá 2. Quando você pega o número de oxigênios, subtrai pelo número de hidrogênios e dá ali 2, 3, é porque você está associando a ideia de ser forte, muito forte. E aí você começa a perceber que esse garotinho aí, que é o sulfato de amônio, ele tem um caráter mais ácido do que básico. Consequentemente, a gente vai estabelecer que a resposta poderia ser ou a letra A ou a letra B, já que esse garoto aqui vai gerar um pH abaixo de 7, já que ele vai ter um caráter mais ácido, já que ele é proveniente de um ácido forte e de uma base fraca. Quando você pega o nitrato de potássio, você vai fazer a mesma coisa. O potássio, que é o cátion, ele veio da base, que no caso aqui é o hidróxido de potássio. E o nitrato, que é o ânion, que é o NO3-, ele veio do ácido, que no caso aqui é o HNO3. O que é que eu quero mostrar para vocês? Essa base aqui é uma base da família 1A. Todas as bases da família 1A, pessoal, são fortes. Tudo bem? Inclusive também as bases da família 2A, com exceção de berílio e magnésio. E o ácido nítrico também é outro ácido muito conhecido. 3-1 dá 2, ele é um ácido bem forte, né? Tanto o ácido fúrico quanto o ácido nítrico são ácidos oxidantes, enérgicos. E aí você tem a condição de ter uma base forte e um ácido forte, eles se neutralizam, eles se equivalem, então eles vão gerar um pH igual a 7, então esse meio vai ser neutro, resposta letra A, beleza? Mas para terminar, o último que ele coloca aí é o oximagnésio, é o MgO. A ideia, amores, é que quando o oxigênio estiver ligado a um elemento da família 1A ou 2A,
principalmente os metais, pessoal, de carga mais 1 ou mais 2, tá? Eles vão originar simplesmente o que nós chamamos de óxido básico. O que é um óxido básico? Um óxido básico ocorre quando, ao ser colocado em água, ele forma uma base correspondente. E o óxido básico ele acontece quando o oxigênio está em contato com um elemento da família 1A ou 2A ou um metal de baixo NOx. Então, nesse caso, por exemplo, ó, quando eu pego um MgO e eu coloco em contato com a água, eu formo hidroximagnésio, que inclusive compõe a chamada leite de magnésia, né? E aí você consegue perceber que o MgO é um óxido de natureza iônica, né? Que é um oxigênio com magnésio, onde um quer perder, outro quer ganhar. E ao ser colocado em água, vai formar uma base correspondente aí, nesse caso, o hidroximagnésio. Então a resposta confere a letra A. Se o oxigênio tivesse ligado, na verdade, não a um metal da família 1A2A, ou de baixo NOx, aí mais 1, mais 2, tivesse ligado a um ametal, ou até mesmo a um semimetal, ou um metal de elevado NOx, ele teria um caráter ácido e não básico. Ele seria chamado de óxido ácido. Mas vai ter uma questão aí depois que a gente vai comentar sobre isso e aí vai poder revisar todos esses óxidos aí associados, tá? Então, questão 8, resposta letra A. E para finalizar esse bloco de questões do texto, a questão 9, é o que foi que eu fiz. Como essa questão envolve a natureza matemática, aí eu peguei lá o fragmento do texto, coloquei aqui embaixo para facilitar a discussão com vocês, tá? Aí ele diz assim, ó, as massas de nitrato de potássio e de sulfato de amônio contidos em 100 gramas da mistura fertilizante, vamos lá. Em 100 gramas da mistura fertilizante, você percebe que ele diz que tem nitrato de potássio, tem sulfato de amônio e tem óxido de magnésio. Eu só não sei quanto é de cada um. Mas ele me deu um dado importante. Ele disse que nesses 100 gramas existe uma quantidade de 15% de nitrogênio. Ou seja, 15 gramas de nitrogênio. Porque 15% de 100 é 15, né, minha gente? De tal maneira que você tem 10% de 100 aqui, ó, de potássio, vai dar 10 gramas de potássio. E no outro ali vai ter 1% de magnésio, que vai ter uma única grama relacionada ao magnésio. Então veja que o potássio, pessoal, que está sendo encontrado, né, nesse fertilizante, ele veio justamente do nitrato de potássio. Ó. O nitrato de potássio é a única espécie aqui que tem potássio. Então, quando você traz na questão dizendo que nessa mistura existe 10 gramas de potássio, é porque esse potássio está dentro do nitrato de potássio. Porque não tem nenhum outro composto aí sugerido que contenha esse elemento, perfeito ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nitrato de potássio, que é o KNO3, e vou calcular a massa molar dele, tá? A massa molar dele, se você calcular, dá 101. Como é que eu sei isso, Eronzinho? Eu vou pegar aqui ó, o potássio, que é 39, o nitrogênio, que é 14, e o oxigênio, que é 16. Soma esses valores e acho aqui 101. Só que você percebe que aqui você só tem um potássio, e o potássio tem uma massa de 39, e o nitrogênio aqui só tem um também, que tem uma massa de 14. Então, nesse 101 de nitrato de potássio, eu tenho quanto de potássio lá? Eu tenho 39, então eu posso fazer isso, ó. Em 101 de nitrato de potássio, eu tenho uma quantidade de potássio equivalente a 39. Mas qual foi a quantidade de potássio que eu encontrei no fertilizante? Não foi 10? Então, se eu encontrei 10, a quantidade de nitrato de potássio vai ter que ser X, porque o potássio só é proveniente dessa substância. Então, ó, a quantidade de nitrato de potássio vai ser 26. Eu já eliminaria a letra A, a letra B e a letra C. Ficaria entre a letra D e E. Beleza? Mas calma. Eu posso fazer a mesma coisa agora para o nitrogênio. Posso ou não pode? 101 tem 14 de nitrogênio. Ó, 101 de nitrato de potássio tem 14 de nitrogênio. Mas eu já descobri a quantidade de nitrato de potássio que eu tenho, que é 26. Então, nesses 26 que eu tenho, a quantidade de nitrogênio vai ser Y, que é 3,6. Mas, Eronzinho, por que tu fizesse isso? Porque eu quis mostrar a você que o nitrogênio que tem aqui, que é 15, não é só proveniente dessa substância. Dessa substância, que é o nitrato de potássio, só tem quanto de nitrogênio? Vai 3,6. Então, significa dizer que existe uma diferença de quanto? De 11,4, que é 15 menos isso. E esse 11,4 é o nitrogênio que ainda falta, não é? E que vem da onde? Vem do outro composto que tem nitrogênio, que é o sulfato de quê? De amônio. Questão difícil essa, mediana aí para difícil. Aí o que é que acontece? Eu vou pegar o sulfato de amônio, vou calcular a massa molar dele, que é 132. Se vocês perceberem aqui, ó, 1 vezes 2 tem 2 nitrogênios, tá vendo? Cada nitrogênio tem 14. Então, se eu tenho 2 nitrogênios, vai dar 28. Então, em 132,
tem 28 de nitrogênio. Então, em 132 de sulfato de amônio, tem 28 de nitrogênio, beleza? Qual é a quantidade de nitrogênio que ainda falta? Né? 11,4. Então, para ter 11,4 de nitrogênio, a quantidade aqui tem que ser Z e vai dar aproximadamente 54, cuja resposta letra E, questão de grau de dificuldade elevado, mediano aí para elevado, questão interessante, viu? Então, matamos aí a resposta. Vamos agora para mais 3 questões. Analise a seguinte situação-problema para responder as questões 10, 11 e 12. O ácido cítrico é o principal responsável pela acidez dos sucos das frutas cítricas, como limão e laranja. Trata-se de um ácido triprótico, ou seja, ele é um triácido. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, viu? Primeiro passo. E ele coloca aqui a fórmula. Simplificadamente representada por H3-CIT. Associação justamente de CIT de ácido cítrico. Então, ó, tem 3 hidrogênios ionizáveis e está associado a esse complexo aqui que eu chamei de CIT, tá? Em solução aquosa, o ácido cítrico participa dos equilíbrios simultâneos. O que é que significa? Significa dizer que esse ácido ele vai se ionizando de maneira parcial, pessoal. Ele libera o primeiro hidrogênio, aí ele gera um ânion correspondente. Aí libera o segundo hidrogênio, aí gera outro ânion. Aí libera o terceiro hidrogênio e gera outro ânion. Então veja que o que eu estou fazendo aqui são ionizações parciais. Liberei o primeiro hidrogênio. Aí, ó, gerei aqui H+, aí fica H2, que é o que sobra, né? CIT menos 1. A cada hidrogênio que eu libero, eu fico com uma carga negativa. Tanto é que essa é a constante da primeira ionização. Na hora que eu libero o segundo hidrogênio, aí eu já vou ter simplesmente agora HCIT menos 2, ó. Tá vendo? Liberei 2 hidrogênios. É a constante da segunda ionização. E por final, eu vou liberar o terceiro hidrogênio, de forma que vai gerar CIT menos 3, que é justamente a ideia de liberar os 3 hidrogênios ionizáveis, e aí a constante da terceira ionização. Se eu pedisse a equação global, bastava somar. Aí esses intermediários cairiam fora, não é isso ou não? E você teria H3-CIT, dando origem a 3H+, mais CIT menos 3. Veja que essa constante 1, pessoal, ela é maior que a constante 2, que é maior que a constante 3. Por que, Aronzinho? Porque à medida que o hidrogênio sai, a carga negativa que gera segura os hidrogênios restantes. Então, a carga negativa que foi formada na primeira ionização, ela segura o hidrogênio que ainda resta, não deixa ele sair com tanta facilidade. Aí dificulta a sua ionização. Por isso que as ionizações vão ficando cada vez mais difíceis. De tal maneira que você percebe, por exemplo, que K1 é maior que K2, que é maior que K3. Caso você tenha mais ionizações, você sempre vai tendo aí valores que vão diminuindo, porque vai ficando mais difícil ionizar, tá? Mas vamos ver o que a questão traz aí de análise. A 25 graus, 200 ml de um suco de limão cujo pH é igual a 2,5 foram diluídos com água até completar o volume de 2 litros. Opa, houve uma diluição, hein? Se houve a diluição, a gente já sabe que a concentração diminuiu. Então vamos lá. Número 1. Os 3 equilíbrios simultâneos do ácido cítrico foram deslocados no sentido dos reagentes. Minha gente, se eu diluo, que é o que está sendo sugerido no enunciado, se eu estou diluindo, eu estou ionizando mais. Porque quanto mais água eu coloco, mais eu consigo tirar hidrogênio do ácido. Existe a chamada lei de diluição de Ostwald, que é calculada por essa expressão. Constante é igual a alfa quadrado vezes m. Se a concentração está diminuindo porque eu estou diluindo, é porque esse alfa, esse grau de ionização está o quê? Vai aumentando. Eu deixo de ter a substância de natureza molecular e eu começo a originar mais íons. Porque, obviamente, a concentração vai se tornando menor à medida que eu vou trazendo uma maior ionização. Essa constante ela não muda, pessoal. Ela só varia com a temperatura. Então, se você vai diluindo, o que é que significa? Significa que você ioniza mais. Se você ioniza mais, o equilíbrio não vai para a esquerda, ele vai para a direita. Quanto mais você vai diluindo, mais ionização você vai ter e mais você vai deslocando para a direita. Então, não vai deslocar no sentido de reagentes, é falso. Os valores das constantes de ionização diminuem 10 vezes. Acabei de falar para você. Colocar água não vai variar o valor da constante, vai variar o grau de ionização. A constante só varia com a temperatura. Então, nesse caso, se você diluir mais ou menos, o que acontece é que você vai estar ionizando em proporções maiores, mas o valor da constante não vai variar. Por quê? Porque à medida que o grau de ionização aumenta, a concentração diminui. Aí um compensa o outro. E aí faz com que essa constante não se altere, tá? E por final, o item 3, o pH da solução resultante passou a ser 3,5. Bora ver? Lembre que eu tinha inicialmente um pH de 2,5 e toda vez que o pH é de 2,5, qual é a concentração de H+? É 10 elevado a menos 2,5. Lembra, minha gente, que pH é menos log de algum valor. Então, quanto é menos log de 10 elevado a menos 2,5 na base 10?
A primeira propriedade logarítmica que você aprende é que o expoente ele vira coeficiente. Aí fica menos 2,5 que dá 2,5 e log de 10 na base 10 que dá 1. Então toda vez que você tiver o pH, é porque isso equivale ao expoente negativo da base 10. Por exemplo, pH 4 é porque a concentração de H+, é 10 a menos 4. pH 5 é porque a concentração de H+, é 10 a menos 5. Beleza ou não? Então toda vez que eu te der o pH, você já pensa que a concentração de H+, vai ser esse valor na forma de expoente na base 10. Só que lembre que vai ser um expoente negativo porque P é menos log, é o colog. E aí qual é a lógica? Se o pH é 2,5, a concentração é 10 a menos 2,5. E o volume era de 200 ml. Aí ele diz que diluiu e foi para 2 litros, que é 2.000 ml. Ou seja, o volume aumentou 10 vezes. Não foi? 2.000 ml para 2.000. Desculpa, 200 ml para 2.000. Se o volume aumentou 10 vezes, a concentração vai diminuir 10 vezes, pessoal. É inversamente, amores. Diluição. Se um aumenta, o outro diminui. Então, se a concentração era 10 a menos 2,5, ele vai reduzir em 10 vezes. Vai ficar 10 elevado a menos 3,5. E como ele reduzir em 10 vezes, vai ficar essa concentração. E qual é o valor do pH? É menos log de 10 a menos 3,5, que vai dar 3,5. Então, a resposta realmente é o item 3 aí, gabarito letra C. Questão interessantíssima, viu? Questão 11. Com base nas informações sobre os equilíbrios simultâneos, é possível estimar que o valor a 25 graus da constante do equilíbrio global, você tem que lembrar de uma expressão. A constante global é o produto das parciais. Toda vez que ele quiser calcular a constante da global, basta você pegar esses valores aqui e multiplicar. A constante global é sempre o produto das parciais. Significa dizer que essa questão que trazia também um conceito específico, você precisaria lembrar que quando você calcula a constante de equilíbrio de um processo parcial, a global vai equivaler ao produto dessas parciais. Então, nesse caso, você pegaria os valores que ele colocou lá, que foram dados, é claro, na questão aqui, né, pessoal? 8,7 vezes 10 a menos 4, 1,8 vezes 10 a menos 5, 4 vezes 10 a menos 6, e iria multiplicar para achar a global, que daria aí resposta letra E. Beleza? Aí é uma expressão bem específica, é preciso que vocês tomem cuidado na hora da prova. E para terminar esse contexto aí, né, do que ele traz, ele diz assim, ó, uma alíquota de 10 ml de suco de laranja foi titulado com a solução de KOH01 mol por litro. Titular significa reagir, não é? Aí lembre que na titulação, a ideia é, você pega o número de H+, que foi produzido pela ionização do ácido, vezes a molaridade dele, vezes o volume dele, que vai ser igual ao número de OH- que foram liberados pela base, vezes a molaridade da base, vezes o volume da base. Então a ideia é, você tem aqui o suco de laranja que está associado ao ácido cítrico. Não esqueçam que o ácido cítrico ele é um ácido triprótico, ele é um triácido, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. A alíquota que eu peguei foi de 10 ml, tudo bem? E eu quero saber qual é a concentração desse garotinho. Sabendo que eu usei para titular com quem? Com hidroxipotássio, cuja concentração é de 0,1 mol por litro, o volume que eu usei foi de quanto? 30 ml, e esse garotinho aqui é uma monobase. Então, minha gente, não tem conversa. No lugar do número de H+, você coloca 3, porque ele é um triácido. A molaridade do ácido você quer descobrir. O volume do ácido é 10. O número de OH- é 1, porque é uma monobase. A molaridade da base é 0,1 e o volume da base é 30. Então, vocês observam que a molaridade do ácido aí vai dar 0,1, cuja resposta é justamente a letra D. É o que eu tinha colocado aqui para vocês. Então, vou até apagar caso vocês queiram observar, que eu preferi ir construindo com vocês essa ideia, mas está aqui. Eu apliquei essa expressão e eu descobri que a molaridade do ácido é igual a 0,1. Beleza? Então, fechamos aí outro bloco de 6 questões. Vamos para mais 3. Valeu!